Olá, e voltando aqui com você. Estamos indo bem, né? Estamos falando contigo a respeito dos exames, explicando com bastante detalhes o que realmente tem que ser feito para o seu acompanhamento ser adequado, o que está disponível aí no mercado. Muito bom. Então vamos seguindo. Leptina. Leptina também é extremamente importante quando a pessoa tem o hipotireoidismo e ela está acima do peso. Então, infelizmente, a gente também vê a leptina sendo muito pouco solicitada para as pessoas que têm essa condição. Infelizmente, ela deveria ter sido muito mais solicitada, porque a gente vai ter uma noção específica de alguns fatores. Então, vamos ver aqui. A leptina é um hormônio que é bombeado por suas células de gordura. Elas fazem mais do que apenas dar uma celulite na gente, né? Principalmente nas mulheres, infelizmente. A leptina tem uma ação específica no cérebro, funciona no hipotálamo, que é uma área ali do nosso cérebro, e para controlar o metabolismo e o apetite. Então ela tem uma ação extremamente importante nos fatores que levam ao peso. A leptina inibe o apetite e o ganho de peso por sua ação ali no hipotálamo. Então ela manda uma mensagem ali para que esse sistema esteja controlado. Então, uma condição que nós chamamos de resistência leptínica é o que acontece quando todo o sistema fica descontrolado e leva a algumas mudanças bastante desfavoráveis no nosso corpo. Então você vai lá, dosa a leptina e ela vem estourada no seu corpo. Ou seja, por exemplo, para mulheres a leptina é em torno de 10, para homens é em torno de 5, 6. Você vai lá e tem 90 de leptina. Então você dosa e tem um valor extremamente elevado. Então o que está acontecendo com você? Você tem a resistência à leptina. Então você não vai ter um resultado. Olha aqui, presta atenção no que eu estou falando. Você não vai ter um resultado na perda de peso. E por mais que você faça exercício, e coma direitinho, e coma muito pouco, você não vai ter resultado. Ou seja, somando que você já tem hipotireoidismo, que talvez a sua tireoide não esteja adequadamente tratada, talvez com falta de nutrientes, falta do ferro, falta de um monte de coisa que eu estou falando aqui, somado à resistência à leptina, sua leptina está lá 90, por exemplo, 30, sei lá, você não vai ter resultado, porque você tem uma condição que pode ser a resistência à leptina. Então, fiquem muito atentas a isso, porque é uma condição que aparece muito frequentemente, infelizmente, né, no paciente que tem o hipotireoidismo. Aqui entra uma segunda análise que eu faço muito no consultório, que é a vitamina B12. A vitamina B12, né, um paciente, um cliente com doença da tireoide costuma ter cerca de 40% de chance de estar com deficiência da B12. Gente, é muita coisa. 40% de chance de estar realmente é muita coisa. E eu vejo, infelizmente, eu vejo até mais que 40% das pessoas hipotireoideias obesas com redução do nível de B12. A B12 ela é liberada para absorção pelo ácido clorídrico do estômago, pelo ácido que faz a digestão, e uma enzima que chama protease, que está lá no seu estômago. Baixos níveis do ácido no estômago, geralmente encontrados naqueles clientes com Hashimoto, colocam as pessoas em risco de B12. E não sei se você ouviu lá atrás, eu falei também que a calcitonina pode ser alterada pelo nível do omeprazol, quando a pessoa toma omeprazol. Aqui é a mesma coisa. Se você diminui o nível de ácido clorídrico do seu estômago, além de você atrapalhar a dosagem do nível de calcitonina, você está diminuindo a ação de uma série de vitaminas, e a principal delas é a vitamina B12. Ou seja,
os níveis vão abaixar e a deficiência vai acontecer e a tireoide vai piorar mais ainda. Então, a ingestão de pão e cereais fortificados com ácido fólico, ele pode mascarar essa deficiência em teste de laboratório padrão. Então, é muito frequente você ver alimentos aditivados com ácido fólico, que é uma lei aqui no Brasil, para aditivar e fortificar, olha só que termo, né? Fortificar os alimentos. E acaba mascarando aí os níveis, as dosagens de vitamina B12. Então, a vitamina B12, ela é naturalmente encontrada em produtos de origem animal, principalmente na carne, incluindo peixes, carnes, ovos, leites e produtos lácteos. Acontece que o indivíduo que tem hipotireoidismo, muitas vezes ele é sensível ao leite. Aparece bastante isso. E vai que a pessoa, além disso, é um vegetariano, é um vegan, né, por convicção própria, por convicção religiosa ou qualquer coisa que seja, o que acaba acontecendo? Essa pessoa está mais em risco de ter a deficiência de vitamina B12 do que qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa condição e saber que essa condição existe e ficar pesquisando mais nessa população de risco aí. No entanto, esta vitamina não está presente em alimentos vegetais e, portanto, os vegetarianos e especialmente os veganos, como eu acabei de falar, correm maior risco da deficiência e devem ser verificados mais frequentemente. Infelizmente, não é uma vitamina muito solicitada por boa parte dos profissionais. Aquele cara que sabe o que está fazendo, que conhece o hipotireoidismo, que conhece uma condição clínica, vai pedir para você, tá bom? O ácido fólico, falei um pouquinho dele. Então, o folato é necessário para inúmeras funções no seu corpo. Entre elas, está a síntese e a reparação do DNA. Sem o DNA, a gente não sobreviveria, a gente não existiria, né? E a gente não se manteria vivo. Então, a divisão e crescimento celular, a produção de novas proteínas, a formação de hemácias, que são os glóbulos vermelhos no seu sangue. Então, o folato é importante para a saúde do coração, para a saúde do sistema nervoso central. Tanto é que as grávidas são obrigadas a tomar o ácido fólico durante a gravidez para proteger os seus fetos de malformações no sistema nervoso, ou seja, no sistema neural, que é de formação ali do nosso cérebro. Então, o baixo folato desempenha um papel nos níveis elevados de um exame de uma coisa que se chama homocisteína. Então, quanto mais homocisteína nós temos, talvez você pode ter uma deficiência de ácido fólico e vitamina B12, precisa ficar muito atento. E altos níveis de homocisteína são frequentemente observados nos pacientes com hipotireoidismo, óbvio, porque ele tem deficiência desse povo aí. E a homocisteína é um aminoácido sintetizado no seu organismo e em níveis elevados aumenta o risco de doenças cardiovasculares, derrames, embolias, ataques cardíacos. Existem vários estudos mostrando isso. E os níveis baixos do ácido fólico estão associados à elevação da homocisteína, porque o ácido fólico é utilizado na quebra da homocisteína, que nós chamamos de metilação. É a reação química que ocorre quando você tem aí esse problema na homocisteína. Então, vamos dosar para ver, né, como é que estão as coisas, inclusive dosar a homocisteína. O ácido úrico, olha que interessante. Todo mundo acha que o ácido úrico é só para aquele cara que tem gota. Aquele cara que está com o dedão inchado ali do pé, não consegue nem andar, que está com o pé todo rachado, soltando pelinha. Todo mundo acha que é o ácido úrico. Muito bem, ele não serve só para isso. Tá? Ele serve para várias outras coisas. Então, os níveis de ácido úrico atuam nessa relação para determinar quão bem o seu corpo está metabolizando a frutose. A frutose é um tipo de açúcar que a gente acaba ingerindo. Ela está muito presente nas frutas, mas ela está também em produtos industriais. Aquele produto amarelinho que tem, a gente chama xarope ali de frutose, que é usado pela indústria para a produção de alguns alimentos. E a frutose combinada com uma dieta rica em gordura piora muito quem? A resistência à leptina. O que vai acontecer contigo? Você vai engordar.
tá bom? Então vale a pena olhar para o seu fígado para ver o quão bem você está metabolizando a frutose. Então, usamos o ácido úrico. Se os níveis de ácido úrico são maiores que 5, principalmente numa senhora, numa mulher, então você sabe que você está consumindo muita frutose para o seu corpo ou o seu fígado está tendo a dificuldade de metabolizar a frutose. Então fica aqui uma dica para você, que ácido úrico não serve só para gota. Então ele serve para ver isso também e eu solicito muito para os meus clientes. Bom, vamos lá. TBG, a globulina ligada à tiroxina. A TBG é a principal proteína sérica carreadora de T4 e T3 e alterações da TBG refletem-se paralelamente na dosagem dos hormônios tiroidianos. Então, a medida do T3 é utilizada para o diagnóstico e monitoramento do tratamento do hipertiroidismo. Então, se vai haver um problema ali, não vai ser bom para você. Então, medir a TBG de vez em quando é extremamente importante para a gente ver se a coisa está acontecendo na conversão dos hormônios tiroidianos. O TRAB. O TRAB, ele é o autoanticorpo, que são componentes imunológicos que reagem contra as partes do organismo humano. O anticorpo antirreceptor de TSH, que é o TRAB, é uma proteína que se liga ao receptor do TSH, que eu falei lá atrás, substância responsável pelo estímulo da glândula tireoide. O exame detecta a presença e a quantidade de anticorpos deste tipo no seu sangue. Então, ao contrário do anti-TPO e da antitireoglobulina, que eu falei lá atrás, que são os mais comuns na tireoidite Hashimoto, que na doença de Graves, o TRAB encontra-se presente, positivo, em até 95% dos casos de Graves. Então, uma das formas de eu fazer a análise e confirmar se o indivíduo que tem o hipertireoidismo tem lá os anticorpos alterados é fazendo TRAB também. E apenas em 20% dos pacientes com Hashimoto você pode ter o TRAB. Então, eu uso muito o TRAB, principalmente para quem tem hipertireoidismo e quando eu quero ver se pode haver a possibilidade de um Graves. Mas também solicito para alguns que têm o hipotireoidismo para ver como é que estão essas funções aí do TSH. Uma pesquisa positiva para o TRAB em pacientes com hipertireoidismo é fortíssimo indicador de doença de Graves. Então a gente faz a marcação. Então todo mundo que tem hipertireoidismo tem que ser feito o diagnóstico diferencial se ele tem doença de Graves. Então é um exame extremamente importante. Bom, o ultrassom da tireoide. O ultrassom da tireoide é um estudo de imagem, ou seja, é uma maneira rápida e fácil, não invasiva, não dói, de avaliar o tamanho geral da glândula. Tireoide pode avaliar adequadamente a inflamação e outras irregularidades na própria glândula. Então, é obrigatório que um indivíduo que tenha doença da tireoide ou que suspeite que tenha, faça o ultrassom da tireoide pelo menos uma vez ao ano, dependendo da evolução dele, tá? Dependendo do que ele tem. E para ver o quê? Então, a ultrassonografia de tireoide é útil para identificar anormalidades como nódulos tireoidianos, cistos tireoidianos, as tireoidites, que são as inflamações da tireoide, o bócio, que é aquele papo popularmente chamado aí pelas pessoas, e até a atrofia da tireoide. Então, o ultrassom da tireoide é extremamente importante para a gente avaliar como é que a glândula está, mesmo que eu às vezes não consiga palpar alguma coisa no toque ali da sua tireoide. Eu solicito para todos os meus clientes que têm alteração de tireoide. O ultrassom da tireoide é importante você saber que existem dois tipos. O ultrassom comum, que é um ultrassom que você faz apenas olhando a glândula, e tem o ultrassom com Doppler. O que é Doppler? O médico radiologista, na hora que ele passa aquele aparelho com aquele gel no seu pescoço para olhar a tireoide, ele consegue medir o fluxo sanguíneo, o fluxo da circulação, a parte de
nutrição ali sanguínea da sua tireoide. Então ele vai nos dar informação se o seu nódulo está vascularizado, se não está, se está havendo a suspeita principalmente de um câncer na sua tireoide. Então eu normalmente solicito uma ultrassom de tireoide com o Doppler, porque é muito melhor para a gente fazer os diagnósticos. A ultrassonografia tireoidiana normal é aquela em que não se encontra normalidades, óbvio, e na qual a glândula tireoide é considerada de textura e aparência uniforme e normal, tá? Outro exame, a cintilografia da tireoide. Então, a cintilografia da tireoide consiste na obtenção de uma imagem da glândula tireoide após a administração de uma pequena quantidade de iodo radioativo, porque, como vocês sabem, o iodo tem um tropismo, ou seja, uma ação ali na tireoide, ele gosta de estar ali na tireoide. O iodo é absorvido pela glândula tireoide ou células da tireoide presentes em qualquer parte do seu corpo, e algumas horas após, quando você injeta o medicamento, são obtidas imagens em um equipamento denominado gama-câmara. Ele parece muito com raio-x, tá? E as áreas anormais da tireoide, que captam menos radioatividade do que o tecido normal, do que aquilo que está bom, são denominadas nódulos frios. E as áreas que captam mais radiação, ou seja, que está mais evidente, são chamados nódulos quentes. Então, os nódulos quentes geralmente não são malignos, não são cancerosos, mas os nódulos frios geralmente são nódulos malignos. No entanto, o nódulo frio pode também ser benigno. Por isso que eu falo, é somar técnicas, é somar avaliações para a gente poder fazer os diagnósticos da melhor maneira possível para você. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, espero ter esclarecido muita coisa aí para você. Continue assistindo às aulas, tem muito mais informação que eu vou estar passando para você aí, ok?